Olá, gente. Oi, gente, tudo bem? Seguinte, nós viemos aqui hoje para explicar um pouquinho, né, do que é a doença, né, do Derek. Muitas E dúvidas, muita gente perguntando o que está acontecendo com o Derek. Então, assim, a Mavi, né, que é desconhecida pra gente, eu acho que poucas pessoas sabem o que é Mavi, né? E hoje a gente veio falar um pouco sobre isso. a MAVE, ela, o que a sigla significa é malformação da artéria endovenosa. Então, no caso do Derek, por exemplo, conforme ele foi crescendo, se desenvolvendo, essas artérias cerebrais, né, por algum motivo que não se sabe o qual, elas foram se formando um emaranhado, tipo um ninho de passarinho, né? Então essas artérias ficam todas enroladas e acaba às vezes até se fundindo com as veias, acaba criando ali fístulas, que é um conglomerado ali, por exemplo, né, que fica começando a encher um pouquinho. E daí fica tipo, para vocês terem uma ideia mais ou menos, fica tipo as varizes, né? Aquelas veias assim de varizes que fica cheio. Então fica parecido com aquilo lá, só que na cabeça, né, no cérebro. Então, aquilo ali, uma hora vai, e de uma hora para outra rompe. E quando rompe, ele vaza sangue para toda a cabeça do paciente. Então, causando aí o nosso conhecido AVC, ou AVE, que é acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Nesse caso, quando tem o rompimento de sangue, ele é um AVC ou um AVE hemorrágico. Então, Foi o que daí aconteceu com o Derek, foi. né? Dia 29, a gente almoçou tranquilo, ele tava bem, né? De uma hora para outra começou a sentir dor de cabeça, né? Explica aí que você tava em Então, casa daí e ele. Essa dor de cabeça foi de uma hora para outra, do nada. Tipo, ele tava bem, então. Quem já teve dor de cabeça sabe que você começa com uma dorzinha e vai, né? Ele não tava com a dor assim, ele tava bem, sem dor nenhuma, e do nada começou uma dor. E então eu aferi a pressão dele, verifiquei a temperatura e é até surpreendente, mas estava tudo normal. Tanto a pressão arterial dele quanto a temperatura estavam normais. Até olhei, a princípio achei que era uma dor de cabeça, dei um Dorflex para ele. E aí ele acabou, eu designei ele para ir pro quarto descansar um pouco, né? E aí, momentos depois, a namorada dele estava aqui em casa junto também. Então, depois de alguns momentos, ela me procurou, eu estava no quarto estudando e pediu para ver ele, que ele não estava muito bem, não estava falando coisa com coisa. E daí isso é um dos sintomas de um AVC, né? Quando você começa a não falar coisa com coisa, tipo, você pergunta o que você comeu no almoço? E a pessoa responde, tipo, não saí hoje pra rua. Tipo, um negócio assim, nada a ver, entendeu? Então eu fui lá verificar, ele realmente não estava falando coisa com coisa. Ele estava como se tivesse. Sabe quando a pessoa tá meio sonâmbulo, tá meio dormindo, né? Sonolento, é outro também, ele dá muita sonolência, o AVC. E um outro ponto que eu peguei foi quando a namorada dele disse que ele disse pra ela sair de perto dele. Então é a mudança de humor abrupta. Então é quando a pessoa do nada começa a te tratar mal ou começa a falar de uma maneira áspera. Então isso também já é mais um sintoma do AVC, indicação. né? Há outros sintomas também que daí conforme eu fui fazendo o atendimento de socorro, né? Eu fui verificando como desequilíbrio, né? Ele já não conseguia
se equilibrar tanto. Então, é uma das coisas que você vai percebendo. Então, esse socorro rápido foi fundamental para que ele pudesse ter uma chance aí de sobreviver a esse AVC, né? Então, isso é as características, é o que aconteceu com ele, o AVC, e a origem, que é a malformação da artéria endovenosa, né, que é a MAV. Então, Mas essa é a assim, origem. pode em outras pessoas, pode paralisar de repente o lado, né? Isso Esquerdo. Então, às vezes que nem assim, às vezes muda muito de caso para caso. Por exemplo, no caso do Derek, por exemplo, se eu fosse esperar paralisar a face, alguma coisa, já seria tarde demais, entendeu? Então, algumas pessoas, aí sim, o primeiro sintoma que vem é a paralisação do membro ou da face. Então vai de caso para caso. É muito divergente, assim, sabe? Depende muito de cada pessoa. Então, vale a pena ficar atento, né, a qualquer sintoma, dor de cabeça. Se tem muita enxaqueca com muita frequência, leva no neurologista para poder verificar o que são essas enxaquecas. Mas para descobrir mesmo se tem alguma coisa, não é qualquer exame que aparece, né? Daí você, indo para consulta com o neurologista, ele vai indicar os exames de imagem, né? Uma tomografia computadorizada, que é um exame, a princípio, mais específico para ver certinho ali o que está acontecendo com o encéfalo, né? Que é o que a gente chama de cérebro. Então, essa tomografia, ele vendo alguma coisa estranha, daí ele se aprofunda em outros exames de imagem, caso seja necessário, né? Mas eu estava falando brincando, até meio que brincando, mas é uma coisa séria, de que atualmente a gente está muito acostumado a Google e automedicação, né? Então a gente precisa mudar esse hábito e ir mais no médico mesmo, frequentar, fazer consulta e estar constantemente verificando a nossa saúde, né? Para que a gente não possa passar. O Derek, com 10 anos, ele fez vários exames e da cabeça, várias. E nesses exames não apareceu essa veia. Então, provavelmente, essa veia deve ter aparecido depois dos 10 anos dele. Entendeu? Então, ele tava com uma bomba relógio literalmente na cabeça e a gente não sabia. Então, hoje a gente tá aqui para alertar vocês, pai, mãe, tia, avó, que às vezes uma dor de cabeça que a gente acha que não é nada pode ser uma coisa bem mais séria, né? E o Derek consta hoje na UTI, né? A situação dele ainda é bem grave, né? Hoje faz quantos dias? 17? 17 dias. 17 dias que o Derek tá na UTI. A gente tá vivendo um dia de cada vez, né? Agora foi descoberta mais uma veia. É uma artéria. Mais uma artéria. Então, assim... O caso de mais um é assim, o Derek, ele teve uma artéria que rompeu, né, de uma MAV, origem de uma MAV, e posteriormente foi feito o exame de arteriografia, que é onde faz todo o caminho, o percurso ali da artéria, e aí foi encontrado mais uma, além da que se rompeu. Então, no dia que se rompeu, que ele teve o AVC, foi feita a cirurgia de emergência dessa que se rompeu, né? E agora ele vai passar por mais um procedimento cirúrgico para não acontecer com essa segunda o que aconteceu com a primeira, né? Para que ela não venha se romper. Como ele tá com a cabeça aberta ainda, então o médico vai já ver para a próxima semana para estar fazendo. Então, assim, a gente pede, quem puder, colocar ele em oração. Agradeço todas as pessoas mesmo que tá orando por ele, que são bastante, mas a gente pede, assim, continue orando pelo Derek, porque ainda a vidinha dele ainda, sabe, tá complicadinho o caso dele ainda, né? E a gente tá vivendo, assim, um dia de cada vez, né? Pedimos oração por essa segunda cirurgia. É claro, ela não tem o mesmo risco da primeira, mas cirurgia que é complicada, então que possa dar tudo certo, que Deus possa estar usando os médicos ali naquele momento da cirurgia.
E pedimos oração também Para que não apareça nenhuma infecção também, porque se aparecer mais alguma infecção, porque ele já pegou a infecção, tá tratando de uma, tá tomando antibiótico, que ele não pegue mais nada até lá. Para poder fazer, né? A pessoa que passa muito tempo na UTI acaba ficando vulnerável para essas infecções. Então o Derek já pegou 3 infecções, né? Pegou uma que foi no pulmão e agora, ultimamente, nos últimos dias, pegou mais 2. Então a nossa oração é que ele não pegue mais infecção para que não atrapalhe o tratamento da malformação, né? Da artéria endovenosa, porque daí a gente pode prosseguir, fazer a cirurgia tranquilo e daí partir para a recuperação pós-operatória. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se alguém tiver aí, pode perguntar pra gente, que assim que der a gente vai respondendo, tá? A gente tá muito corrido, é hospital direto, então às vezes a gente dá uma pirada, mas aí a gente vai respondendo assim que dá, né? Mas pode mandar que daí, conforme for dando brecha aí, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigada pelas orações de vocês. Que Deus abençoe muito, muito, tá? E conto com vocês. Tchau, tchau. Tchau.